É, a pandemia mudou muitas coisas. Como é que vocês estão? Muita coisa a gente não consegue nem saber o que a gente vai fazer ou como é que a gente pode influenciar. Mas sabe que tem outras coisas que, na verdade, a gente estava varrendo para debaixo do tapete e que a pandemia escancarou e que hoje a gente tem que tratar. Quando a gente pensa no trabalho remoto, como a gente pensa em trabalho virtualizado, em gestão à distância, a gente está falando de temas que já faz tempo que a gente devia estar trabalhando nas empresas, ou mesmo na sociedade. Eu vou falar hoje para vocês sobre confiança, engajamento e corresponsabilidade. Três itens que eu acho que são fundamentais para a gente, tanto dentro das empresas ou como pessoas ativas na sociedade, a gente deveria olhar com outros olhos. Meu nome é Dani Artel, eu sou consultor, tenho mais de 15 anos de experiência na área de consultoria e treinamento, mas hoje eu não vou contar história de consultor, não vou trazer exemplos tão distantes, às vezes, da nossa realidade, como Google, Amazon. Eu vou contar a minha história empreendendo em São Paulo. E a minha história começa em 2008, quando eu falei, vou parar de ser consultor e vou empreender. E eu fiz isso mais ou menos, na verdade, que eu trouxe essa empresa para o Brasil. É uma empresa canadense que chama MedScience. Eu espero que vocês já tenham escutado falar da MedScience. É uma empresa que faz ciência divertida para as crianças. E o que a gente faz, bem rapidamente, aulas em escolas extracurriculares, festas de aniversário e todo tipo de evento que vocês possam imaginar. Eu descobri em 2020 que a gente faz aglomeração, na verdade, e esse é um outro problema. Um pouco aqui da nossa cara, para quem nunca viu os nossos cientistas malucos. E a nossa história começa com o primeiro desafio. Quando eu comecei a trazer esse processo para o Brasil, eu me deparei com a logística. Eu falei, esse vai ser meu grande desafio, né? A MedScience não tem um lugar fixo onde as pessoas vêm. A gente atende São Paulo inteira, às vezes o Brasil inteiro. E a gente tem essas caixas pretas que vocês estão vendo no alto à esquerda. Essas caixas vêm às vezes com 60, 70, 80 itens e a gente viaja por aí levando ciência e diversão. Para vocês entenderem rapidamente o nosso processo, para eu poder chegar logo no ponto objetivo dessa conversa. A MedScience faz uma venda, a partir da venda, o cliente escolhe o que ele quer, qual tipo de produto. A gente tem hoje mais de 20 tipos de shows e atividades diferentes, 80 aulas diferentes. Uma vez escolhido o produto, vai para a montagem do kit, o pessoal de estoque monta o kit, a equipe busca os cientistas malucos que estão treinados para fazer a atividade específica, colocamos na agenda, confirmamos com os cientistas, eles vêm buscar o kit no escritório, do escritório eles vão para o local de evento, e aí começa o nosso problema, né? Temos aí a foto de São Paulo, onde a gente enfrenta trânsito, inundação, falta de luz, passamos por tudo isso, chegamos ao evento, é hora da montagem, passar pelos vigias que nos pedem todo tipo de documentação, os porteiros, montamos o show, executamos um show normalmente, uma atividade dura 45, 50 minutos, termina o processo, monta tudo de novo, desmonta, na verdade, né, microfone, limpa os kits e volta para o escritório. Esse é o nosso processo e ele é relativamente simples, né? Ele começa a complicar quando a gente começa a crescer. E quando a gente começa a fazer cerca de 50 eventos por mês, num mês grande a gente chega a fazer às vezes 150 eventos diferentes por mês. E para isso a gente precisa de muitas equipes. Complica mais ainda quando a gente faz festa de aniversário, sábado às 4 da tarde ou às 8 da noite. E aí você tem que ter muitas equipes, muitos kits diferentes, ao mesmo lugar, em locais totalmente díspares. E fazer equipes que saiam de uma festa e vão para outro evento e façam 2, 3 eventos no mesmo dia, tentando otimizar esse horário. Esse era o nosso desafio logístico. Mas tinha um desafio muito maior e que está mais conectado à nossa realidade hoje, que não é entrar numa bolha de sabão gigante. É muito mais difícil, que é gerenciar a equipe. E nossa equipe eram cientistas malucos. Quem são, eram não são, nossos cientistas malucos? Quem são os nossos cientistas malucos? Eu sou da geração X. São os millennials. A cara deles aí em um momento de descontração. Eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo fazem parte da geração millennials, da próxima geração, e há um conflito normalmente geracional. Além disso,
eles não vinham prontos do mercado. Eu não conseguia trazer, né, um anúncio, preciso de cientistas malucos. É um perfil muito diferente. Eu gastava muito tempo recrutando e treinando gente. Muitos deles não tinham nem experiência profissional, ou não pelo menos experiência empresarial. Né? Grande parte dos meus cientistas malucos são professores, alguns cientistas de verdade, muitos atores, recreadores, mas não é um pessoal que vem de empresa, que pega relatório, tá conectado na planilha, na margem de lucro, tem o seu ritmo, com outro tipo de experiência. E a grande base deles são freelancers. E freelancer gera um desafio muito interessante. Eles vêm para a sua empresa com outros jobs, ou seja, trazem outros hábitos, outras crenças, outros comportamentos. É difícil fazer com que eles entrem na sua vibe, ou como a gente vai chamar no dia a dia, na sua cultura. E eles não estão conectados no processo de fidelidade, salário e estabilidade. Essas motivações intrínsecas tão comuns e que muitas vezes mantêm as pessoas por muito tempo nas empresas, não fazem parte desse universo. E esse era o meu problema. Como é que eu criaria uma empresa onde as pessoas estão trabalhando remotamente, e que hoje a gente pode chamar virtualmente, à distância, com pouca oportunidade de controle e treinamento, e o negócio vai dar certo? É um verdadeiro furacão na nossa cara. Bom, a primeira coisa que eu pensei é preciso trabalhar com sistemas, controle, supervisão, achar um aplicativo que as pessoas coloquem num software, quando chegaram na casa de um, quando estão no outro, como é que vigia eles no meio do caminho, ter uma equipe que rode e assista os shows para saber se o nosso nível de qualidade está funcionando. Bom, tudo isso é ótimo, né? Se você é uma grande empresa. Quando você está começando e quando você é uma pequena empresa, você não tem dinheiro para isso, né, Igor? Estou falando de 2008, nem tinha tanto aplicativo, smartphone. Não dá para eu contratar, além dos cientistas, um pessoal de supervisão para quando tem evento, não dava. Custa muito dinheiro, né? E aí eu ia ter que vender o meu iate para fazer isso e eu não estava afim. Um dia eu vou comprar meu iate para vender meu iate. Por enquanto não chegou essa situação de vida. Então eu decidi fazer o quê? Investir na única coisa que eu, a Amazon, o Google e a padaria da esquina podemos investir. E por o mesmo preço, que é a cultura, que é a relação humana. Como é que eu vou fazer para, em vez de investir em sistemas de controle, trabalhar num processo em que eu possa confiar nas pessoas? E a gente decidiu criar o que a gente chamou de cultura da liberdade. E como é que a gente criou essa cultura da liberdade? A partir da comunicação, porque se começa a criar uma cultura a partir da comunicação. E a comunicação não é o discurso, não é o que você fala, é o que você faz. São as políticas e as ações que a liderança desenha e que a liderança faz. O discurso ajuda, mas sem as ações não funciona. E o que a gente queria? A gente queria criar confiança entre a gente e os freelancers, que essa confiança gerasse engajamento e que esse engajamento gerasse corresponsabilidade, responsabilidade de cada lado. E eu explico por quê com um exemplo muito simples. Vendemos uma festa durante uma semana. Tudo fechado, ligamos para a equipe de cientistas, vocês podem ir, sábado, 4 da tarde, sim, podemos, confirmado, beleza, kit pronto, a mãe já está esperando, sexta-noite, me liga um freelancer. Dani, eu não vou. Oi? Não, eu não vou amanhã. Como assim não vai amanhã? Não, eu não vou. Tchau. Vocês já imaginaram hoje, na sua empresa, alguém falar, eu não vou amanhã porque eu não quero ir? Como é que você lida com isso? A gente escolheu entender por que as pessoas não estavam vindo, por que tinha essa falta de engajamento, esse descomprometimento com algo que você tinha combinado. E aos poucos a gente chegou à verdade. Muitas vezes era por dinheiro. Eu tinha combinado isso e eu pago pouco, eu sempre paguei abaixo do mercado, e eles tinham uma oferta maior. Às vezes essa oferta era 10% maior, mas às vezes era 5, 6 vezes maior. Pagava o aluguel da pessoa no mês. Como é que eu ia falar, mas você se comprometeu a vir, né? Não dava.
Então, a gente começou a pensar o que pode virar vantagem para eles, para a gente conseguir criar uma relação de ganha-ganha e que eu possa crescer, que eu não possa ficar na mão todo o tempo. Isso é só um exemplo, outras coisas despertaram a gente para isso também. Como é que eu saio desse incêndio? Né? Ele é uma experiência que usa fogo e maisena e ar. Só isso, é incrível. A gente desenhou o que a gente chamou de políticas de construção da confiança. E a gente começou fazendo isso, mexendo na parte mais sensível do corpo humano, que é dinheiro. E era a linguagem que a gente trabalhava na época. E por que a gente fez isso? Primeiro que a gente foi olhar o mercado e escutar as pessoas. E eu descobri, eu não era da área de eventos, que grande parte das pessoas que trabalhavam comigo tinham medo de não receber. Porque nos outros jobs eles não recebiam. Acontecia. Ou a empresa dava calote, ou a empresa produtora recebia calote do cliente e falou, olha, eu não recebi, eu não pago para vocês. Ou eu recebi 90 dias, eu te pago depois. Ou algo deu errado, você quebrou, ou o cliente me pagou com desconto e eu te pago com desconto, enfim, uma série de coisas. E a gente começou a criar um processo que é a MedScience paga antes. Quando você aparecer no escritório para pegar o kit, o seu dinheiro já está lá. Independente se o cliente vai me pagar. A mensagem que a gente começou a passar para eles é o seguinte: o problema do cliente pagar é meu. Ah, mas se eu bater o carro e não chegar no evento, esse também é um problema meu. Isso faz parte do risco de estar no negócio. Mesmo que eu não receba, eu te pago. E antes. E isso deu um recado muito forte de que a gente estava criando um outro tipo de relação com eles, que era financeira, mas ia além disso. O mercado olha para a redução de custo, economiza em tudo. A gente começou a olhar para o bem-estar. Então, enquanto o mercado dá um kit lanche de um pão Pullman com meia fatia de queijo e um suco, a gente dava dinheiro para a pessoa comprar o que ela quiser, numa quantidade adequada, e que eles ganhassem esse dinheiro ao longo do tempo. E se você quiser economizar e não pagar a refeição, comer comida vegana, é um problema seu. Mas eu estou preocupado que você esteja bem. Não vou te imputar o que você tem que comer e não vou ganhar em cima do seu lanche ruim, para que você tenha que comprar coisas fora. Não se preocupa. A gente vai a gente vai cuidar de vocês. Só que para isso, eu preciso do seu volume. Eu recompenso o volume. Quanto mais você trabalhar comigo, mais eu te dou eventos. Então você pode, e eu compreendo quando você vai para aquela festa para aquele evento de R$ 500, ou que paga 5 vezes mais, e eu se eu pago uma vez ou R$ 100. Mas você entra para uma outra fila, eu vou dar mais eventos para quem faz mais eventos comigo. A gente vai ganhar junto no volume. Além disso, se você voltar tarde, às vezes evento, né? Você volta 1 da manhã, 2 da manhã, não se preocupa. A gente vai dar um jeito, contratar um Uber, um táxi. Eu não quero que nada aconteça, porque eu sei que essa é uma responsabilidade minha. Eu estou cuidando do seu bem-estar. Então, são custos pequenos, mas que no longo prazo geraram um outro tipo de relação. E, por fim, o mercado castiga os erros. E a gente começou a dar a política de punição zero. Ninguém é punido na MedScience, não importa o erro que você comete. Tem 3 tipos de erros que a gente começou a destrinchar e a tratar. O erro que pode ser um erro por falta de treinamento, então eu olho o meu processo de capacitação e resolvo, e aí você não pode mais fazer o mesmo erro. O erro de processo, que é alguma coisa no modelo que a gente desenhou, preencheu o relatório, arrumou o kit e que gerou um erro, me avisa que eu conserto. E só de a gente falar isso, a gente começou a ter um fenômeno muito interessante. As pessoas começaram a falar a verdade para a gente. Eles não tinham mais medo de errar, porque eles viam que não tinham punição. E a gente conseguiu arrumar uma série de coisas. Porque eles falavam. E falavam, olha, o evento foi ruim, porque eu não estava bem. Tudo bem. Como é que a gente pode fazer para você estar bem na próxima? Tudo bem se avisar a gente, se você não está bem, a gente substitui. Você não vai ter punição por causa disso e nem vou te substituir na próxima. As relações começaram a se encaixar. E a gente criou um processo de bônus, que eu dava um pagamento extra para quem cumprisse algumas metas rapidamente, de pontualidade, quebra de equipamento e segurança, né? Se tudo voltasse em ordem, você ganhava, mas a gente nunca ia descontar. Se você tivesse uma experiência e quebrasse o microfone, era um problema meu, né? Agora, se você sempre quebra o microfone, eu vou te treinar.
E se você continuar quebrando, aí a gente vai ter que conversar. Mas não era na primeira, e de verdade a gente não teve problemas nisso. E o terceiro erro, que esse sim, tipo, você quebrou o microfone, tá ótimo, eu vou te pagar o teu cachê, mas se eu descobrir que é por má intenção, aí acabou a nossa relação. A parte financeira tá ok, mas a gente não tem por que continuar trabalhando junto. E isso alavancou a confiança das pessoas para a gente criar e participar de grandes eventos e fazer grandes coisas na vida. O que a gente compreendeu é que disciplina e liberdade não são antagônicos. E olha só, no momento onde ninguém mais consegue controlar ninguém, onde o trabalho remoto veio para ficar, entender essa equação é fundamental. As pessoas podem estar trabalhando até por fidelidade, salário e estabilidade, mas elas estão buscando relações de confiança, relações horizontais. Cada vez tem menos sentido o processo de ganhar por autoridade ou por hierarquia. Sentido de justiça, as pessoas vão se engajar desde que elas sintam que há um equilíbrio e há uma justiça. E um ambiente seguro emocionalmente. As pessoas até escolhem ganhar menos se sentirem melhor. E eu não estou falando de teoria, eu estou falando do que aconteceu com a gente e eu vou mostrar os resultados. E se você der oportunidades de desenvolvimento, eles até param os outros jobs para ser um freelancer fixo com você, que é o que aconteceu com a gente. Por exemplo, essa é uma convenção da Mad Science, que a gente foi para um sítio fora, passamos 2 dias trabalhando no desenvolvimento da empresa, e aqui vocês têm os freelancers sendo treinados, pensando em novas possibilidades para a gente crescer junto. O mais difícil é a gente conseguir, em momentos de crises, manter os valores, os princípios e as crenças. E é o que a gente está vivendo agora. A gente tem agora uma opção de apertar mais, controlar mais, ou entender que o processo mudou, que o paradigma mudou. E a gente precisa de novas respostas. E vale a pena quando a gente olha para o resultado do nosso trabalho. Porque uma pessoa controlada, uma pessoa sem liberdade, não consegue gerar o tipo de empatia e de produto que eu tinha que gerar. Alguns resultados. Vou passar bem rápido por isso. Hoje, depois de 10 anos, nossa satisfação de clientes corporativos, a gente praticamente não tem queixa, estou no 99% porque alguma coisa deve ter acontecido e a gente não registrou. No varejo, as festas, que é um público mais difícil, mãe de festa infantil, é um público altamente exigente. A gente teve 4 ou 5 reclamações justas ao longo do ano, onde a gente falhou, e devolvemos o dinheiro até para os clientes. Índice de atraso de cientistas, que é um grande problema, por cultural, por tudo, é de 20% na chegada ao escritório, que é onde a gente marca. Mas quando é para chegar no evento, e aí dá para correr, dá para fazer algumas coisas, hoje a gente tem um índice praticamente de 100% de não atraso. Raramente a gente chega num evento atrasado. E o nosso turnover é de 6 anos, ou mais. Né? Eu estou fazendo essas contas agora, mas a gente tem cientistas com a gente, freelancers, há muito tempo. E da equipe fixa, né? Que são os cientistas que estão com a gente há mais tempo, e mesmo o pessoal de estoque e de administrativo, tem mais de 8 anos numa empresa de 10 anos. E 0 processos trabalhistas ou clientes nesses 10 anos de empresa. O que eu estou falando é o seguinte, a gente tem aqui fidelidade, salário e estabilidade, se a gente olhar para esses números, mas eles não são extrínsecos, eles vêm de dentro das pessoas, eles não são opressores, eles são uma escolha. E aqui alguns números de eventos e faturamento nos últimos anos. Eu estou colocando aqui porque eu mudei para o Panamá, e eu estou falando do Panamá, em 2016. E depois que eu saí, a empresa foi tocada virtualmente e hoje eu só dou pitaco e o faturamento cresceu absurdamente em 2019. Óbvio, 2020, as coisas, como todos os negócios, foram afetadas. Mas o importante é que a gente continua correndo atrás do sonho. E nesses tempos de tanta volatilidade, chamados tempos VUCA ou BANI, o trabalho remoto veio para ficar. As relações de empregabilidade vão mudar. Né? Não tem mais sentido se trabalhar 8 horas por dia numa empresa, sendo ou você vai ser consultor, ou autônomo, ou freelancer. E aprender a gerenciar as pessoas como freelancer é fundamental. Liberdade
não é mais opcional. Fidelidade, salário e estabilidade são importantes, mas devem vir de um processo de confiança, engajamento e corresponsabilidade. Eu tenho apenas uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para isso? Obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer participar do Recharge Day. Até a próxima. Meus contatos eu deixo aqui para vocês e estou à disposição por e-mail, por LinkedIn, para qualquer pergunta. Até mais, gente. Tchau.